Ei, você, tu sabe qual é a semelhança entre os rios, os mares e os oceanos? Pois bem, todos eles podem estar te envenenando e a culpa não é deles. Se tu quiser entender o porquê disso, é só continuar com a gente. Bom, na história da humanidade sempre houve preocupação com os rios. Afinal, é deles que tiramos as águas que bebemos, tomamos banho e lavamos roupas. Temos alguns exemplos de políticas públicas sobre a água desde o Egito Antigo. Nessa civilização, que era tão dependente do Rio Nilo, o Estado planejava meticulosamente o uso anual das águas e a sua distribuição pelo reino. Fontes indicam que esse racionamento era tão eficiente e equitativo que conseguia dar conta da agricultura, dos desertos e das grandes cidades. Desde então, políticas públicas foram e vieram de acordo com o Estado, com o governo e com o avanço da ciência. Mas o que foi embora e o que ficou? O que deu certo? O que não deu? E o que pode ser melhorado? Antes de começar a responder esses questionamentos, é importante que nós conceituemos o que é a poluição das águas. Temos 3 tipos de poluição: biológica, química e física. Poluição biológica é aquela constituída por matéria orgânica, sendo a mais importante para a saúde humana agentes patogênicos microscópicos, como vírus, bactérias e outros parasitas. Ela tem a ver principalmente com o esgoto sem tratamento sendo jogado ali, causando doenças como esquistossomose, lombriga e cólera. Poluição física pode ser térmica, por exemplo, quando uma usina nuclear joga água muito quente que foi utilizada para resfriar os reatores em mares e rios. Apesar de não ter muito efeito sobre a potabilidade, a poluição térmica desequilibra quimicamente o corpo d'água, acelerando a degradação de alguns compostos e desregulando o ciclo de vida de inúmeros organismos. Agora, a poluição química, que é a mais falada porque tem danos mais imediatos. Compostos tóxicos, como metais pesados, agrotóxicos, remédios, tintas e outros, podem causar doenças, intoxicação e deformações a gerações futuras de qualquer organismo que entrar em contato com aquela água. Esses efeitos podem também ser a longo prazo, dependendo do tipo de composto, o que deixa as coisas ainda mais complicadas. Esse tipo de poluição está relacionado com eventos pontuais, como derramamentos de petróleo e o crime ambiental de Mariana e Brumadinho, mas também com coisas que acontecem sempre, como agrotóxicos e esgoto não tratados sendo jogados em rios que desembocam nos mares. Além desses efeitos, fertilizantes agrícolas podem eutrofizar o corpo d'água, ou seja, fazer alguns organismos, em geral algas microscópicas, se multiplicarem muito e matarem todos os outros. Porém, uma outra abordagem é tão importante quanto e até mais próxima do nosso dia a dia: a acumulação de toxinas nos alimentos. Eventos poluentes lançam metais pesados e compostos químicos resistentes. Estes que, quando entram em contato com plantas e animais marinhos ou fluviais, acabam sendo incorporados em seus corpos. E esses compostos, por serem muito tóxicos, não conseguem ser eliminados e acabam ficando acumulados nos tecidos desses organismos durante toda a vida. Isso, pela biologia, é chamado de bioacumulação. Por exemplo, um estudo averigou altas concentrações de chumbo, cromo, ferro, cobre, zinco e níquel no tecido muscular de inúmeros peixes na bacia do Rio Paraná. E do mesmo modo que os organismos que tiveram o primeiro contato com esses tóxicos não conseguem os eliminar, quem preda eles, ou seja, quem se alimenta deles, também não consegue. Processo chamado biomagnificação. E aqui vocês provavelmente já entenderam onde eu quero chegar. Os organismos sofrem bioacumulação
e vão passando os tóxicos a níveis mais altos da cadeia, você, por biomagnificação. É válido ressaltar que a legislação brasileira, aquilo que está escrito no papel, com algumas ressalvas, é extremamente rígida sobre os crimes ambientais aquáticos. A União dispõe de leis como o Código das Águas, a Reunião Interministerial para Recursos do Mar, a Lei de Crimes Ambientais e inúmeras outras, que orientam o descarte de rejeitos, que proíbem a destruição de mananciais, que prescrevem a revitalização de rios contaminados e que até mesmo delimitam uma quantidade tolerável de degradação ambiental aos aquíferos. Porém, são nas pequenas ressalvas e na falta de políticas públicas para aplicar aquilo que está prescrito que os grandes danos às nossas águas são causados. O histórico do Brasil com as questões das águas também é muito interessante de se saber, assim como nós veremos em alguns casos. Na década de 1990, se instalaram no município de Correntina, que era conhecido pelo Rio Arrojado e pelos seus inúmeros afluentes, fazendas de soja em escala industrial com o capital estrangeiro, o agronegócio. Segundo relatos de moradores, locais que antes eram um pasto coletivo foram cercados violentamente e desde então, afluentes do Rio Arrojado começaram a secar. Uma das fazendas, a Igaraxi, tinha uma licença do INEMA para utilizar 180 mil metros cúbicos de água por dia. Utilizava-se um sistema de irrigação extremamente ineficiente, os pivôs centrais, que retiravam águas dos mananciais e irrigavam circular e continuamente grandes círculos de terra plantada. Mesmo após anos de pressão ao Estado, o governo se omitiu a investigar mais a fundo o que estava acontecendo ali, ou então a impor restrições às fazendas. Conflitos por águas estão aumentando no mundo inteiro, e esse é apenas um exemplo da falta de políticas públicas que mediem esses conflitos. Nesse caso, havia interesses conflitantes, e não há dúvidas que o agronegócio tinha muito mais força para tomar posse das águas do que a população local. Mas, mesmo assim, os correntinos organizaram uma revolta. Eles foram à rua e destruíram os pivôs centrais das fazendas. O evento ficou conhecido como a Revolta de Correntina e, proporcionalmente ao tamanho da população, foi um dos maiores protestos por água do país. Houve uma pequena discussão no Tribunal de Justiça, que acabou com a vitória dos fazendeiros. Eles alegaram que a água utilizada voltaria à população na forma de comida, evaporação, etc. E que impor limitações em Igaraxi retiraria os empregos das pessoas. Porém, grande parte do que é produzido é exportado, junto com as águas do Rio Arrochado, que seguem secando. Todo brasileiro que mora numa cidade grande conhece um rio morto. Desde o século XX, houve um aumento na urbanização. Esse aumento não veio junto com as preocupações ambientais e esteve ligado diretamente à industrialização e à agricultura intensiva. A retirada da cobertura vegetal original, associada à implantação do tecido urbano, acaba eliminando toda uma interação entre fatores abióticos e bióticos. Isso gera um novo ambiente, onde a diversidade tende a ser reduzida ao escoamento e à infiltração. Graças a essas mudanças, crescem os alagamentos, as inundações e a evasão de sedimentos para os canais fluviais. Além disso, a poluição de rios, a diminuição das águas para o uso e a degradação de ecossistemas, aumentando a contaminação por efluentes e a transmissão de doenças. Um exemplo é o Rio Tietê. A canalização e a desnaturalização gerou consequências devastadoras, como o assoreamento, a destruição de seus ecossistemas e, em última instância, a morte desse rio. Hoje em dia, os rios não possuem proteção natural contra assoreamento, poluição e inundações. E praticamente o único organismo que consegue viver neles
é as larvas de mosquito, que, sem predadores naturais, acabam se proliferando imensamente. Em geral, no cenário brasileiro, as soluções adotadas se resumem na construção de reservatórios para estabilizar o escoamento nas cheias, popularmente conhecidos como piscinões, e canalizações de córregos. Mas existe falta de manutenção, e esse sistema de macrodrenagem se mostrou pouco eficiente, aumentando as inundações por conta das canalizações. Quase não existe políticas públicas voltadas à reparação dos ecossistemas. Algumas cidades do mundo, como Seul, na Coreia do Sul, desenvolveu políticas públicas na direção da renaturalização dos rios urbanos. Esse processo consiste em trazer o rio à sua forma mais original e natural possível, permitindo o espraiamento de águas pluviais e o amortecimento de cheias, reduzindo as inundações de forma natural e possibilitando o ressurgimento de água nas grandes cidades, formando um sistema de umidificação, refrigeração e áreas verdes urbanas. No Brasil, porém, nenhuma política pública tem essa renaturalização em vista. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Mas como isso afeta as nossas águas? O Brasil compra cerca de 20% de toda a produção de agrotóxicos do mundo, e isso só é possível por conta de políticas públicas. Em um estudo clássico, Victor Pelais e colaboradores afirmaram que entre 1950 e 1970 houve um esforço do Estado brasileiro em criar um mercado consumidor de agrotóxicos. Porém, esse mesmo estudo diz que, diferente de outros países, essa tendência de consumo no Brasil continua até hoje e que, abre aspas, se por um lado os aspectos ligados à regulação social dos agrotóxicos têm sido negligenciados pelo poder público, por outro, tem se mantido o foco na política de incentivo ao consumo desses produtos por meio da desoneração fiscal. Como vemos o resultado desse incentivo na nossa vida? Bom, para começar, a gente pode falar sobre o glifosato, um agrotóxico muito comum e classificado pela OMS como um potencial cancerígeno. A União Europeia delimita o resíduo de glifosato na água potável em 0,1 microgramas por litro. No Brasil, são permitidas quantidades de até 500 microgramas por litro, e o governo raramente mostra interesse em mudar esse tipo de legislação. Uma outra consequência do uso exacerbado de agrotóxicos se observa nas águas do mar. Desequilíbrios nos oceanos têm sido cada vez mais comuns. Um desses distúrbios mais comuns e que mais chamam a atenção são as marés vermelhas, a superproliferação de algas tóxicas nos oceanos. Esses eventos têm aumentado cada vez mais e mais, e dentre suas causas estão fatores antropogênicos, como os insumos agrícolas. Com o aumento de substâncias fertilizantes, essas algas, muitas vezes invasoras no Oceano Atlântico, causam ondas de mortalidade nos ecossistemas marinhos. Os insumos agrícolas vindos da região norte do Brasil já têm alterado a chamada Amazônia Azul, o que vem causando marés vermelhas por todo o litoral da região norte e do Caribe. Em todos os casos apontados, a falta de políticas públicas tem efeitos profundos e graves na vida humana e nos ecossistemas terrestres e aquáticos. As consequências têm se mostrado cada vez mais amplas no tempo e no espaço. E para revertê-las, é necessário não só ações individuais, mas também atividade política que eleja e pressione pessoas comprometidas com o desenvolvimento de políticas públicas ecologicamente responsáveis e cientificamente embasadas. Olá, curiosos! Esse é o terceiro e último vídeo da série Brasil Ecopolítico, em parceria com o canal Artefato Curioso. Esse projeto é realizado por alunos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo para a disciplina de Introdução ao Ensino de Biologia. Além deste vídeo, há outros dois que você também pode conferir.
um sobre origem de políticas públicas e outro sobre desmatamento. No mais, pedimos que curtam e compartilhem o vídeo e, claro, estendam essa discussão aos comentários. Vamos adorar dialogar com vocês. E lembrem, sempre se mantenham curiosos.